verdadeiro. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no texto base dessa festividade. Já foi até lido aqui. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Sobretudo, o rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem somente Deus tem escolhido, é ainda jovem em tempo, e a obra é grande, porque o palácio não é para o homem, mas para o Senhor Deus. Pode sentar essa manhã em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, quando nós olhamos aqui para o livro de Crônicas, já foi muito bem ministrado ontem aqui, sobre toda essa história, Salomão, Davi, esse nascimento, né? Todo esse contexto foi abordado. Mas quando nós olhamos os dois livros das Crônicas, nós temos que entender que eles foram, em princípio, escritos após o exílio. Não se sabe quem foi o escritor, quem foram os redatores. Alguns acreditam que foi Esdras. Existem algumas suposições, mas fato é que no texto não está claro quem escreveu o livro das Crônicas. Porém, foi escrito após o exílio, quando eles retornam do exílio. Está tendo a reconstrução do templo, está tendo a reconstrução dos muros, está tendo um retorno do povo ao conhecimento da palavra, ao estudo da palavra. Nós temos duas figuras enigmáticas, Esdras e Neemias, e é nesse período que nós temos a escrita do livro de Crônicas. O primeiro livro dos Crônicas e o segundo livro de Crônicas, eles originalmente eram um livro só, e eles começam lá em Adão, propositalmente, e vão terminar no exílio, propositalmente. O primeiro livro das Crônicas, ele começa em Adão e vai terminar com a morte de Davi, que é esse capítulo que nós estamos lendo aqui nessa manhã, que é o último capítulo. Então ele vai de Gênesis ao exílio, só que no primeiro livro, de Gênesis à morte de Davi. Tudo isso, como eu já falei, propositalmente. O autor criar uma narrativa de um povo escolhido, de um povo sagrado, que origina-se em Adão, vai passando pelas genealogias, ele foca muito nas genealogias e termina com essa preparação desse povo sagrado para ter um lugar para se reunir, para cultuar. E se nós fôssemos definir culto é nada mais nada menos que uma reunião de pessoas que se reúnem para adorar a Deus. Logo, o culto não é um estudo. O estudo é onde a gente se reúne para estudar a palavra. Não necessariamente todo estudo vai ser um culto. O estudo pode ser uma palestra, mas o culto, ele tem que ter a adoração. Até a exposição da palavra faz parte dessa adoração. E o que é adorar a Deus, Igor? Adorar a Deus é reconhecer quem Ele é. Adorar a Deus é reconhecer sua soberania. Adorar a Deus é glorificar o seu nome. E, meu irmão, minha irmã, não é só louvor. Não é só louvor a forma de adorar a Deus. Existem várias e várias formas de adorar a Deus. Nós temos na Bíblia serviço, nós temos na Bíblia ofertas, nós temos na Bíblia adorar a Deus também com louvores. Nós temos inúmeras formas de adorar a Deus, inclusive no culto. No culto nós temos uma liturgia, começa com oração. Na Assembleia de Deus nós cantamos o hino da harpa, depois nós lemos uma leitura devocional, depois são cantados e entoados louvores, depois nós temos o momento das ofertas. Tudo, cada momento deste culto você está adorando
A irmã que está fazendo a comida na cantina, ela está adorando a Deus com seu serviço. O irmão que está mexendo no som está adorando a Deus com seu serviço. O irmão que está prestando atenção no culto está adorando a Deus com sua presença. A irmã que, quando você dá glória a Deus, dá aleluia, você está adorando a Deus com sua voz. Cada uma tem uma forma especial de adorar a Deus. E é por isso que a gente se reúne. O próprio Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele se fará presente. E graças a Deus, nessa manhã, nós temos mais de 2, mais de 3 reunidos no nome de Jesus. E aonde alguém está reunido no nome de Jesus, ele se faz presente. E graças a Deus, nessa manhã, o Senhor se faz presente pela pessoa do Espírito Santo. E quando Jesus está presente pela presença do Espírito Santo, algo acontece. Alguns falam em línguas estranhas, outros são renovados, outros são batizados, outros recebem visões, outros são usados em profecia. Algo sobrenatural acontece. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Nessa manhã não vai ter só consagração de obreiros. Nessa manhã não vai ter só a Santa Ceia. Não, nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus. É claro que muita gente, e eu também concordo, que uma das partes mais importantes do culto é a palavra, só que não é só a palavra. Tudo no culto é dado a devida a importância, porque tudo no culto faz parte da adoração a Deus. Aleluia! E quando nós olhamos aqui para esse texto, é Davi preparando o material para a construção do templo. Nós vemos Davi, que é um excelente adorador, um adorador por excelência, que adora a Deus com louvor, que adora a Deus com a harpa, que adora a Deus com salmo, adorando a Deus com seus serviços, adorando a Deus com suas ofertas. Aqui nós vemos um recolhimento, e recolhimento esse até de pedras preciosas. E pasmem os senhores e as senhoras, pedras preciosas essas que nós vimos inclusive no livro de Ezequiel 28, quando faz uma alusão à possível queda ou à queda de Satanás. Lá nesse texto nós vemos essa alusão dessas pedras preciosas, porque quem foi o primeiro adorador? Foi Lúcifer. Agora, existem teorias, tem gente que fala que Lúcifer era regente do coral. Não tem nada disso na Bíblia, não dá para se especificar essa teoria, mas fato é que ele estava no jardim de Deus, fato é que ele estava no Éden, fato é que nós temos menção de pedras preciosas, fato é que ele adorava a Deus, e a sua missão era uma missão simples, e ele não adorava a Deus só com louvor, ele adorava a Deus com seu serviço. Mas Satanás, ele começa a se envaidecer. Ele começa a achar que aquela adoração que ele fazia, ele também poderia ser digno dessa adoração. Ele também poderia receber essa adoração. Ele também poderia ser semelhante a Deus. E esse camarada que estava no jardim foi expulso do jardim. E nós temos a criação de mais uma pessoa, de Adão. E Adão é o homem que é plantado no jardim, é colocado no jardim. E muito bem falou o pastor Erlan ontem que o primeiro templo foi no jardim do Éden. A primeira adoração, o primeiro culto estabelecido foi no jardim do Éden. Mas Satanás ficou furioso, porque o lugar que era dele no jardim do Éden foi substituído. Adão estava ocupado esse lugar. Então Satanás quer derrubar Adão. Satanás quer expulsar Adão. E Adão e Eva, eles se perdem no jardim. Eles caem no jardim e são expulsos do jardim. E quando eles são expulsos do jardim, Deus simplesmente não executa o seu juízo, mas executa uma promessa. E enquanto o primeiro
segundo Adão, que é Cristo Jesus, também foi tentado no jardim do Getsemane, mas ele venceu. O segundo Adão também foi tentado no jardim, pensou em desistir, mas ele foi até o fim. O segundo Adão também foi tentado em desobedecer ao Pai, mas ele venceu e foi fiel até o fim. E isso também é adoração. Adoração é muito mais do que simplesmente entoar louvores. É uma forma de vida que glorifica a Deus. A maneira com que você vive, a maneira com que você se prostra, a maneira com que você se porta mediante a sociedade tem que glorificar o nome de Deus. Adoração é muito mais do que um ato, adoração é uma identidade. Vou repetir, adoração é muito mais do que um ato, adoração é uma identidade, é a forma com que nós nos portamos mediante a sociedade. Até isso tem que louvar o nome de Deus. Quando os pássaros estão cantando, eles não estão simplesmente cantando, até eles estão adorando o nome de Deus. Quando as águas batem na rocha, elas não simplesmente estão executando um fenômeno natural, elas também estão louvando a Deus. Quando os trovões batem no céu de uma ponta ou outra e fazem um barulho que te deixa até assustado, eles não são simplesmente fenômenos na natureza, são agentes que estão adorando a Deus. Até os seres viventes, até a formiga, até os animais, até a natureza reconhece que existe um Criador. Até a natureza não se cala diante da glória de Deus. Que dirá nós que somos meras criaturas? Que dirá nós que somos pecadores? Que dirá nós que falhamos? Nós ainda mais, porque nós fomos lavados, nós fomos remidos no seu sangue, e nós ainda mais temos inúmeros motivos para adorar a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, Satanás ele pensa que vai acabar com o culto. Só que logo quando Adão é expulso do jardim, nascem 2 filhos, Caim e Abel. Os 2 filhos vão voltar o culto ao Senhor. Só que Abel, ele quer fazer um culto sincero. Ele simplesmente quer agradar a Deus. Mas Caim não. Ele quer cultuar para ser reconhecido. E quando Deus não reconhece o seu culto, ele mata o seu irmão. Preste atenção, culto não é para receber reconhecimento. Tudo que nós fazemos aqui, o serviço que nós fazemos, a maneira que nós andamos, a forma que nós tocamos, a forma que nós pregamos, a forma que nós louvamos, não é para receber reconhecimento humano. A partir do momento que você busca um culto, você está no culto para receber reconhecimento, para receber uma vitória, para receber uma resposta, simplesmente querendo algo em troca, você não está adorando em verdade. O foco do culto deve ser em agradar a Ele. O foco do culto deve ser exaltar a Ele. E se Ele quiser reconhecer esse ato com uma bênção, com uma liberação de vitória, com uma renovação que seja, Deus fará. Mas esse não tem que ser o nosso foco. O nosso foco tem que ser em agradar, em adorar, em exaltar. É por isso que eu não concordo em ficar pedindo, irmão, adora, levanta a mão, glorifica. Não, tem que partir de você esse reconhecimento, tem que partir de você esse ato de rendição diante de Deus. Senhor, eu te amo, eu te adoro. É porque partindo de você não é justo o irmão ficar falando adora, 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 exalta, o irmão ficar aqui adorando e simplesmente porque o irmão pediu, esse irmão não vai receber porque ele está adorando, para o outro ver que está adorando. Quem recebe no culto é aquele que não precisa o pregador pedir, levanta a mão e adora, mas ele já chega no culto ligado. Senhor meu Deus, me ajuda. Senhor meu Deus, eu te amo. Senhor meu Deus, eu te adoro. Senhor meu Deus, toma a minha vida nas suas mãos. Senhor meu Deus, eu te exalto, eu te louvo. Esta é a verdadeira adoração. Oh, aleluia. O verdadeiro adorador
Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos falando sobre adoração. Oh, aleluia. Então nós temos o primeiro culto pós-jardim. Só que esse primeiro culto dá errado. Por que dá errado? Por causa da inveja. Porque Deus reconhece a atitude de Abel. Deus reconhece o culto de Abel. E se Caim é um adorador genuíno, qual é a ideia? Meu irmão, meus parabéns. Meu irmão, qual que é o segredo? Meu irmão, como é que eu faço para adorar igual a você? Meu irmão, que culto maravilhoso. Eu tenho que aprender a adorar assim. Mas não! Caim não fica satisfeito com o culto de Abel. E ele mata o seu irmão. Infelizmente, existem gente assim, que não é satisfeito com o culto do outro. Não é satisfeito com a forma que o outro adora. É por isso que quando Mical está na janela e questiona e julga Davi, ela se torna estéril, porque Deus abomina aquele que julga a forma de adorar do outro. Então, Caim mata o seu irmão. E eu creio que Satanás está pensando: acabou o culto, não tem mais culto, matei o adorador. Porque Deus profetizou: da semente da mulher vai nascer alguém que vai pisar na minha cabeça. Não tem mais jeito, acabou, já era, acabou o culto aqui na terra. Mas não tem problema, Abel morre, mas Deus levanta 7. E da linhagem de 7, a Bíblia diz que eles voltam a invocar o nome do Senhor. Não tem problema se Satanás matar algum adorador, não tem problema, porque a Bíblia diz que o sangue de Abel clama até hoje. E ele matou ele aqui na terra, mas hoje ele está no céu. Não tem problema, não tem esse problema. E Deus sempre levanta outro adorador para fazer a obra. Não tem esse negócio. E o culto continua. Nós passamos por Moisés, Arão e Miriam, passa pelo Mar Vermelho, nós temos o cântico da vitória. Nós vamos vendo adoradores por excelência se levantando. Nós vamos vendo homens querendo fazer algo para que o nome de Deus seja glorificado. Mulheres fazendo coisas para que o nome de Deus seja exaltado. Até que nós chegamos em Davi. Até que nós chegamos em Salomão. Davi ele começa fazendo algo magnífico. Ele bota uma tenda. E nessa tenda ele bota uma arca. Só que a diferença é que a tenda de Davi é aberta. A tenda de Moisés é fechada. A tenda de Davi não tem divisões. A tenda de Moisés tem divisões. A tenda de Davi, o ministério levítico é por chamado. A tenda de Moisés, o ministério levítico é simplesmente pela genealogia. Davi é o primeiro a abrir o ministério levítico, você sabia disso? Para outros povos. Davi é o primeiro a abrir o ministério levítico para fora da descendência de Levi. Davi é o primeiro a adorar de frente da arca, não sendo levita. Davi é o primeiro a instituir turmas de adoração 24 horas. Davi é o primeiro a modificar o culto. Davi é o Martim Lutero da Bíblia. É o cara que reformula a forma de adorar. E quando Davi reformula a forma de adorar, está no tabernáculo, está na tenda de Davi, a arca da aliança, nós temos a presença, nós temos o culto modificado, nós temos a forma de adoração modificada. Só que Davi viu uma coisa: a arca está em uma tenda, eu moro bem, minha casa é boa, mas a casa, Deus, a presença de Deus não está abrigado numa situação tão boa quanto eu. Então Davi, ele quer reconhecer a glória de Deus. Ele quer exaltar a glória de Deus com um serviço. Aleluia. E qual é o serviço? De construir uma casa. Então Davi vai construir uma casa. Mas entendam-me que esse ato de Davi é um ato de adoração a Deus. Salomão vai continuar esse ato e concluir esse ato. Eita Deus. E a adoração continua. Mas eu
alguém me pensa que a adoração na terra continua paralelamente ao que a gente pensa. Satanás foi expulso do céu. Aleluia. O culto no céu acabou. Mas quando nós olhamos para o livro de Isaías, no capítulo 6, em que nós temos o chamado de Isaías, nós vemos que Isaías, quando é chamado do ano que morreu o rei Uzias, veio o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Isaías está vendo o trono de Deus. E Isaías é um profeta da corte. O que é o profeta da corte? É um profeta que tem parentesco real e mora no palácio. É um profeta que está acompanhando todo esse desenvolver. E no período de Isaías, o reino já está dividido entre reino do norte e reino do sul. E Isaías está no reino do sul. E quando Isaías viu, no ano que morreu o rei Uzias, no ano que o palácio estava em desordem, no ano que o palácio estava uma bagunça, talvez o culto na terra também estava em desordem, talvez o templo da terra também estava abandonado. É nesse período que Isaías olha para o trono e vê o Senhor em alto sublime trono. Sabe qual a mensagem que Deus está passando para Isaías? Na terra está uma bagunça, mas aqui em cima ainda tem ordem. Na terra o rei perdeu o governo, mas aqui em cima eu ainda governo. Na terra as coisas perderam o controle, mas aqui em cima eu ainda tenho o controle sobre todas as coisas. E essa visão estarrecedora impacta a vida de Isaías. E a Bíblia diz que Isaías não só viu o trono, mas Isaías vê serafins em volta do trono. Olha, muito bem, Isaías não vê só o trono, ele vê serafins, e serafim significa aquele que arde, ou aquele que queima no fogo. São anjos que ardem, eles estão diante da presença. A glória de Deus é grande, a glória de Deus é tamanha que esses anjos pegam fogo. Você acha que o movimento pentecostal começou na terra? O movimento pentecostal começou no céu. Lá no céu os anjos pegam fogo, lá no céu os anjos incendeiam diante da presença de Deus. É por isso que quando Deus aparece para Moisés numa sarça, a sarça ardia, mas não se consumia. É por isso que quando o povo passava no deserto de noite, era uma coluna de fogo que guiava o povo. É por isso que durante a Bíblia Deus sempre vai se manifestar com fogo. Elias ora, faz o culto, desce fogo, consome o holocausto. Salomão ora, faz o templo, desce fogo e consome o holocausto. É por isso que Jeremias, uma certa vez em seu livro, ele disse: eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Aquele que adora, aquele que louva, aquele que está diante da presença é incendiado pela presença de Deus. Não precisa forçar, não precisa pedir da glória. Ele é incendiado pela presença, ele é incendiado pela graça, ele é incendiado pela glória. Então seja incendiado pela glória de Deus nessa manhã. Sinta o Espírito Santo de Deus. Enquanto você adora, Deus te incendeia. Enquanto você adora, Deus te queima. Enquanto você adora, Deus te enche com seu Santo Espírito nessa manhã. Era só um culto normal, era só um culto festivo, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Estava todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente, eles não estavam esperando, de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. A língua de fogo, a língua incendiou, a língua queimou, língua repartida como que de fogo. Quem sabe nessa manhã seja como Atos 2, quem sabe nessa manhã seja como o dia de Pentecoste, quem sabe nessa manhã o Santo Espírito de Deus te incendeie e você saia daqui pegando fogo. Oh, aleluia! Os anjos lá em cima que estão diante de Deus pegam fogo. Os anjos que estão diante da glória de Deus pegam fogo.
Isaías fala que eles não são só serafins, eles não só são anjos de fogo, mas eles cobrem seus rostos com as asas. Porque eles cobrem com seus rostos com a asa. Anjo não tem pecado, anjo não é igual a gente que erra, anjo é perfeito, anjo não tem pecado, anjo não tem falha. Mas mesmo não tendo falha, eles não se acham dignos de olhar para Deus. Mesmo não tendo falha, eles não se acham suficientes de olhar para a glória de Deus. E eles escondem os seus rostos com as asas. Os anjos reverenciam a glória de Deus. E não só reverenciam, eles falavam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Talvez alguém pensou: Satanás foi expulso do céu, o culto acabou no céu, o culto acabou na terra, mas Deus está falando: no céu o culto ainda continua, no céu os anjos ainda adoram, no céu os anjos ainda dizem: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Se você não adorar aqui, tem anjo para adorar lá. Se você não glorificar aqui, não tem problema. No céu, anjos que pegam fogo, anjos que são incendiados por Deus, estão glorificando nesse momento. O próprio João, na ilha de Patmos, em Apocalipse, ele fala que vê 4 seres viventes, e 24 anciões que falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O culto no céu não para, o culto no céu é 24 horas. Aqui a gente fica preocupado a hora do culto de acabar, aqui a gente fica preocupado com a hora de ir para casa, mas lá no céu os anjos é 24 horas. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E qual é a consequência, Igor, disso? Eles são incendiados pela presença. E qual é a consequência disso, Igor? Eles são impactados para a glória. Porque nenhuma adoração sincera, nenhuma adoração genuína volta vazia. Vou repetir: nenhuma adoração sincera, sem querer receber nada em troca, volta vazia. Deus sempre responde a adoração sincera, Deus sempre responde a adoração genuína. Então adore nessa manhã, exalte nessa manhã, porque quando você adora, Deus te incendeia. Enquanto você adora, Deus trabalha por você nessa manhã. Oh, aleluia! Oh, aqui pode estar, a terra pode estar em desordem, pode ter criminalidade, pode ter bagunça, pode não ter um bom governo, mas no céu Deus ainda reina. Oh, aleluia! Isaías vê aquilo tudo, aquele culto magnífico no céu. E Isaías tem um pavor. Ai de mim que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no povo de impuros lábios. Toda visão da glória de Deus, toda adoração sincera gera uma visão da glória de Deus. E toda visão da glória de Deus, ela impacta a nossa vida, confrontando com quem nós somos, com a nossa realidade. Não existe essa de você adorar a Deus em verdade e se achar o bom. Não existe essa de você adorar a Deus em verdade e se achar um santo. Não. Jesus disse para a mulher samaritana, em João capítulo 4, quando ele está conversando com a mulher samaritana: bem-aventurado é, está chegando a hora, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus prefere uma adoração sincera, Deus prefere uma fragilidade sincera do que uma fé fingida. Vou repetir: Deus prefere uma adoração e fragilidade sincera do que uma fé fingida. Na presença de Deus não adianta a gente falar como os fariseus falavam: Senhor, eu jejuo tantas vezes na semana, Senhor, eu dou o dízimo, Senhor, eu faço isso, Senhor, não, na presença de Deus não existe isso. Na presença de Deus, Jesus disse que é preferível que nós sejamos como os publicanos. Senhor, eu não falo nada. Senhor, eu sou miserável. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu não sou nem digno de estar em sua presença. Porque o verdadeiro adorador, quando ele está diante da presença de Deus, ele é impactado pela santidade de Deus.
Deus, e isso volta como reflexo, impacta a sua vida. Então, Isaías, quando é impactado por aquele culto, bota a mão na cabeça e fala: ai de mim que vou perecendo. O que Isaías está falando na nossa linguagem? Eu vou morrer, eu vou bater as portas, porque eu vi Deus. Sou homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. A Bíblia diz que no mesmo momento, um serafim pega uma tenaz, pega uma brasa diante, que está debaixo do altar de Deus. Com essa tenaz ele pega a brasa e coloca na língua de Isaías. Mas preste atenção, serafim é um anjo que pega fogo. Serafim é um anjo de fogo. Mas o altar que está debaixo de Deus pega mais fogo que o anjo. Porque o anjo que pega fogo não tem capacidade de tocar na brasa com a própria mão. Eu não estou falando de um anjo comum, eu estou falando de um anjo que pega fogo. E nem esse anjo que pega fogo teve a capacidade de pegar a brasa com suas próprias mãos. A brasa que está diante do altar de Deus, ela queima mais que o próprio serafim. Aleluia! O serafim pega essa brasa com uma tenaz, coloca na língua de Isaías. E a Bíblia diz que Deus purifica os lábios de Isaías. Porque nenhuma adoração sincera, ela volta sem resposta. A partir do momento que você reconhece a sua fragilidade, a partir do momento que você reconhece a sua fragilidade, os seus pecados, as suas deficiências, Deus responde com fogo, Deus responde com uma capacitação sobrenatural, Deus responde com uma brasa tirada do altar. Eu não sei nessa manhã como você entrou aqui nessa manhã, mas eu tenho certeza de como você vai sair. Eu não sei como que é a sua situação, quais são os seus defeitos, quais são as suas falhas, quais são as suas debilidades, mas eu quero te dizer uma coisa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus é poderoso e suficiente para te transformar, para te renovar, para te lapidar com o Santo Espírito de Deus. Oh, aleluia! Pedro era um homem constante, mas foi transformado no Pentecostes. Oh, aleluia! Tiago era um homem diferente, mas Deus é especialista em transformar pessoas desacreditadas. Deus é especialista em capacitar incapacitados. Foi assim com Davi, um jovem pequeno, um jovem que não tinha nada, um jovem que não tinha estatura, um jovem que não tinha força, mas Deus olhou para Davizinho, atrás das malhadas, estava escondido, mas estava adorando a Deus. Ninguém viu Davi adorar, ninguém viu Davi compor seu primeiro salmo, mas Deus no céu viu. Começou com as ovelhas, começou pequeno, mas Deus exaltou Davi. Ei, meu irmão, minha irmã, não adore para que os outros vejam, não adore para que o homem veja, adore para que Deus veja. Deus é especialista. Enquanto você adora, Deus te transforma. Enquanto você adora, Deus te queima com uma brasa tirada do altar. Enquanto você adora, seja impactado pela presença de Deus. Eu sinto o Espírito de Deus nessa manhã. Oh, aleluia! Eu não sei qual é a forma que você vai adorar nessa manhã, mas não saia daqui sem adorar a Deus. Oh, Jesus certa vez estava reunido no jantar. Oh, aleluia. Um evangelista fala que foi uma mulher. Outro evangelista fala que foi Maria, irmã de Lázaro.
Enquanto o jardim, Jesus estava no jantar, comendo, na casa de Lázaro. Essa mulher veio, pegou um vaso de alabastro, quebrou nos pés de Jesus. E ela não só quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus, ela chorava aos pés de Jesus, e chorava, limpava os pés de Jesus e enxugava com seus cabelos. Os doutores da lei, os homens que se achavam, os homens que achavam que sabiam muita Bíblia, os homens que achavam que sabiam muito, olham para aquela mulher e falam: esse aí eu pensei que era profeta, eu pensei que esse fosse profeta. Não está vendo que essa mulher é uma pecadora? Não está vendo que essa mulher não vale nada? Está deixando ela encostar nele assim, está deixando ela ficar chorando nos pés dela. Só quem sabe é você e Deus o preço das suas lágrimas. Só quem sabe é você e Deus o que você tem passado. Só quem sabe é você e Deus quantas vezes você entra no culto e você só chora diante de Deus, e você às vezes não consegue nem dar muitas vezes glória, você não consegue nem dar muitas vezes aleluia, mas você chora diante da presença de Deus. Pode não parecer, mas isso também é um ato de adoração. Pode não parecer, mas Cristo gosta quando a gente se quebra diante da presença dele. Porque Cristo é especialista em transformar vasos quebrados. Quebre, mas se quebre na mão do oleiro. Quebre, mas se quebre na mão do oleiro. Porque se você quebrar na mão do oleiro, ele transforma em um vaso novo. Deus é especialista em transformar vasos. Parece que não, mas a mão do oleiro é especialista em trabalhar. Às vezes dói, às vezes ele amassa um pouco, mas Deus no final coloca no fogo. O vaso também vai para o fogo, porque a adoração, como eu já falei, é respondida com fogo. E quando coloca no fogo, não termina aí. O oleiro, ele vai colocar o vaso pronto para receber algo. E Paulo fala que nós somos vasos de barro, e Deus colocou tesouros em vaso de barro. Irmão, se entregue na mão do oleiro, se entregue na mão do oleiro, se quebre, mas se quebre na mão do oleiro. Chora, mas chora na mão do oleiro. Fale em línguas, mas fala na mão do oleiro. Porque enquanto você se quebra na mão do oleiro, o oleiro trabalha em você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 em diante. Nós vamos ser rápidos, tá? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 em diante. Continua a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evita as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Tome os seus assentos. Aleluia. Nós temos mesmo nesta manhã, eu sei que é cansativo para aqueles que estão sexta, sábado, domingo. Antes, então, ficou pequena a igreja, né? Antes, a igreja ficou pequena. A igreja estava ontem lotada. E saímos daqui, já era meia-noite já. A maioria dos irmãos que estavam trabalhando saíram daqui meia-noite. E a gente vê sobre o trabalho do obreiro. E nós temos que rogar o Senhor da Seara para que envie obreiros ou trabalhadores para a sua seara.
Porque todos nós que somos obreiros, irmãos, todos nós passamos por problemas, por situações difíceis. Não é porque eu sou pastor que eu não tenho problemas. Não é porque os obreiros que estão na minha retaguarda, do meu lado, que não tem problemas. Ontem eu conversava com o pastor Erlan, e ele roda todo esse Brasil, e ele falava comigo: pastor, como está difícil de nós termos obreiros. E eu falei com ele: se torna difícil pelo que os nossos antepassados estão gerando. E hoje há uma grande dificuldade, porque não falamos disso. E hoje a gente não vê uma situação que a gente via há 30 anos atrás. É claro que eu vejo ali a dinâmica dos irmãos, e eles estão ali, eles trabalham, eles fazem a obra de Deus, e eu acho bem interessante. E eu sempre digo que o corpo diaconal, a palavra diácono vem do grego, que quer dizer diáconos, aquele que serve. E como eu falo com eles, diácono não foi feito para pregar, diácono foi feito para servir. E como servir? Servir bem. Tem muita gente que acha: não, mas ser diácono é uma bênção, porque é servir. O próprio Jesus serviu lavando os pés dos discípulos. Então, é uma bênção. E o presbitério é dado a palavra. E o evangelista é aquele que ganha almas. Ali tem uma interpretação muito errônea no nosso meio, porque o pastor, ele é parceiro. Evangelista, ele prepara o terreno para o pastor. Como assim? Como eu falei com os irmãos, a gente tem um terreno que está sendo doado para a igreja ali em Jardim Palmares. E é claro que quem está na fila é o evangelista Antônio, o futuro evangelista Lia Júnior e o futuro evangelista Cláudio. Se eu falar para eles que você vai dirigir, pastor, se ele falar comigo que eles não podem dirigir igreja, eu falo: você não pode ser evangelista. Porque o evangelista, ele prepara o terreno para o pastor.